Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Então vamos continuar, não é, com o nosso estudo da Bhagavad Gita ou, né, do Bhagavad Gita, conforme você desejar. Vamos dar início, não é? Então, vamos fazer o mantra, não é, de introdução. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Gurudeva, 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 Gurudeva. Prabhupada, 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 Prabhupada. Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai, Gauranga Premanandi Hari Hari Bo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Gauranga Premanandi Hari Hari Bo. Muito bem, infelizmente, algum sábio desejoso de conhecer as Escrituras Sagradas veio aqui, abriu o Bhagavad Gita e explorou o Bhagavad Gita, mas tirou meu marcador. Então agora eu vou ter que encontrar aqui. Evoluiu, né? Certamente. Então foi por uma boa causa. Tá ok. Mas vamos ver aqui onde é que nós havíamos parado. Nós estávamos na página... Srila Prabhupada falou da Prakriti. Né? A Prakriti em si constitui-se de 3 modos. Bom, na verdade, nós estamos lendo o Bhagavad Gita como ele é, que é a introdução. Nós estamos na página 22, né? Nós estamos analisando a página 22 agora no momento. Da última vez, eu fiz um comentário, não é, que foi a questão do elogio a Hitler, porque
Srila Prabhupada fez um comentário, não é, sobre a questão da mulher e tal, e eu resolvi fazer então um comentário sobre o comentário de Srila Prabhupada, né, e aí nós falamos sobre o elogio a Hitler e dei a explicação, né, dessa questão aí envolvida. Agora, nós vamos continuar aqui, né, a explicação do que é a Prakriti. Prabhupada está analisando o que é a Prakriti. Muito bem, então vamos dar sequência. Gozamos ou sofremos os resultados do nosso trabalho, né? Isso chama-se karma, né? Isso chama-se karma. Agora, Ishvara, o Senhor Supremo. Ishvara significa o Senhor Supremo. Jiva. Jiva significa a entidade viva, né? Aqui, em português nós temos a palavra diva. Ela é uma diva, né? Tipo, é uma deusa, né? No caso aqui não. Diva refere-se ao Senhor, à entidade viva, ok? Prakriti. Prakriti é a natureza material. Tempo eterno e karma. São as atividades, ok? Então, Ishvara, Jiva, Prakriti, tempo eterno e karma são as 5 áreas do conhecimento que são investigados durante o decorrer do texto que nós estamos estudando, que é o Bhagavad Gita. Então, são temas que praticamente engloba a nossa experiência de existência. Veja bem, Ishvara, que significa Deus. Só esse ponto aí já dá uma overdose suficiente para você ficar aí numa terapia ocupacional pelo período disponível que o personagem oferece, que é de 70 a 100 anos, né? Jiva significa entidade viva, Atma. O que é a alma? O que é esse princípio? Como surge? Por que surge? Por que há a existência e não há, né? Porque poderia não haver a existência também. Porém, a existência é um fato observável, experienciável, não é? Porém, e se não houvesse a existência? Por que há a alma? Então, Deus e a entidade viva. Esses 2 princípios já engloba o nosso esforço de racionalização da existência, né? Depois vem a Prakriti, que significa natureza material, né? Os cientistas se dedicam basicamente ao estudo da Prakriti, né? Os químicos, os físicos, os matemáticos, os astrônomos, os cosmologistas, geologistas, né? Biólogos, praticamente eles se dedicam ao estudo da Prakriti. É um tema, é uma área do conhecimento, né? O estudo da Prakriti, dentro dos textos védicos, é chamado de Sankhya Yoga. Sankhya significa investigar sistematicamente, compartimentalizadamente, focadamente. Estudo analítico, compartimentalizado das pequenas peças que compõem os 3 modos da natureza material, ou a natureza material, a Prakriti. Então, as ciências compartimentalizadas, né, inicialmente, a ciência era um bloco único, né? Então, um cientista ele era ao mesmo tempo astrônomo, astrólogo, filólogo, botânico, matemático, geógrafo. Então, ele tinha o domínio de várias áreas do conhecimento, inclusive
acho que, se eu não me engano, era Aristóteles, que não aceitava alunos que não soubessem matemática. Ele era um filósofo, mas ele apenas aceitava alunos que tivessem conhecimento de matemática. Se eu não me engano, era Aristóteles. Eu não estou bem certo em relação a isso daí. Mas a ideia aqui era que, no início, o conhecimento humano, o científico, ele era um bloco só. Depois é que foi se compartimentalizando, porque cada uma dessas áreas foi se especializando. E essa especialização exigia uma vastidão de conhecimentos que uma pessoa teria que dedicar-se apenas àquele conhecimento. Então, as áreas foram se dividindo. E hoje a gente tem uma variedade das ciências exatas que compõem o que nós chamamos de ciência, né? Mas originalmente era um bloco só, né? E é o estudo da Prakriti, ou a natureza material. Daí nós temos o tempo eterno, né? Estudar o tempo. Que fenômeno é esse? Não é? É uma potência, uma energia, é um efeito. Por exemplo, a gravidade, por exemplo. Sabe-se, né, a comunidade científica sabe-se, né, que existe a gravidade, mas até agora ainda não se sabe exatamente, se sabe como ela funciona, os efeitos que ela produz, mas não se compreende realmente o que é de fato a gravidade, né? Se fala de uma partícula graviton, que seria a partícula que justificaria a gravidade, mas a verdade é que ainda se está sob investigação, né, o princípio da gravidade. E o tempo é uma das áreas do conhecimento da ciência que, na verdade, como o tempo ele é um elemento da quarta, quinta dimensão, e ele já transcende um pouco a funcionalidade básica do nosso processador operacional, que é o nosso cérebro. Veja bem, o nosso cérebro ele faz operações tridimensionais. Então ele lê todos os programas de forma tridimensional, né? Então ele imprime imagens tridimensionais para o campo visual. Então ele faz algumas operações, e essas operações elas são registradas no cérebro e catalogadas quais são as funções. Por exemplo, o som, né? Então o som ele entra no seu sistema auditivo, né? Nós temos duas orelhas aqui, são radares, na verdade, né? São dois radares que captam som, né? Existem radares que captam som, existem radares que captam imagens, né? Os seres humanos replicaram essas formas, né? E jogam para o espaço radares, né? Por exemplo, o Hubble é um radar que capta imagem. Já tem telescópios terrestres que são radares que captam som. Correto? Então, assim, o aparelho, o sistema auditivo, ele é um radar que capta som. Só que esse som entra numa frequência e os canais, os nervos, transmitem essa frequência, que é o som, através de impulsos elétricos que vai para o cérebro. Então, quando o cérebro recebe, na verdade, o som, ele não recebe o som. Ele recebe bits elétricos ou pacotes elétricos de potência de eletricidade. Por isso que o cérebro tem muita água, porque é um condutor de eletricidade, né? E aí joga para o cérebro. O cérebro, então, faz a operação da eletricidade e transforma essa frequência eletricidade em... ele racionaliza isso matematicamente, calcula matematicamente e cria a percepção do som. Então o cérebro ele converte a eletricidade em matemática e converte a matemática em som. É o que um computador faz, é o que um aparelho eletrônico faz. É a mesma operação. E aí nós temos a experiência do que é o som, né?
Os olhos são radares que captam imagens. O cérebro, ele não vê cor. Ele simplesmente capta os fótons, que é a luz. E emitem, através dos nervos ópticos, impulsos elétricos, e essa eletricidade é transformada, por incrível que pareça, em matemática, e a matemática, então, é convertida em imagem, e o cérebro mostra as imagens. Tá? Os olhos não enxergam nada, os olhos são cegos. Os olhos apenas captam... É um paradoxo, né? Os olhos são cegos, mas é assim mesmo. Os olhos apenas captam os fótons, que é a luz. O cérebro é que converte a luz em imagem. Então, nós enxergamos, na verdade, com o cérebro. Nós não enxergamos com os olhos, enxergamos com o cérebro. É o cérebro que está vendo tudo, ok? Então, o que acontece? O cérebro, ele é um processador que ele tem uma certa calibragem. Então, ele funciona, ele está programado, ele é criado, né, a estrutura dele, para ver programas tridimensionais, né? O som, a imagem, os cheiros, né? o sentido de toque, estão todos dentro da categoria de tridimensão. Então ele faz a conversão de tudo isso e ele consegue sentir a realidade ao redor, tudo tridimensionalmente. Agora, tem programas no universo que são diferentes da tridimensão. Por exemplo, o programa do tempo, que é o elemento tempo. É um programa que roda na quinta dimensão, né? Na quarta com a quinta dimensão, que é o espaço-tempo. Agora, o nosso processador, ele só faz operações tridimensionais, então ele não vê o tempo. Por isso que você tenta olhar o tempo e você não vê o programa do tempo. Você pode intuir o tempo, mas você não vê o programa do tempo. Então o que nós fazemos? Nós pegamos matemática e transformamos matemática em tempo. Por exemplo, no relógio, né? Se você olha um relógio, basicamente o que você está vendo aí são criptogramas matemáticos, números, é matemática. O cérebro, então, com um programa de leitura, ele lê a combinação matemática, então ele consegue ter uma noção do tempo. Então nós vemos o tempo através da matemática, né? É quando a professora lá na escola fala lá, não é? Meninos, meninas, vamos hoje aprender as horas, né? Se for colocar essa informação numa linguagem sofisticada, seria mais ou menos assim. Por favor, senhoras e senhores, disponibilizem os seus equipamentos. Vamos fazer o download de aplicativos que permitirão interpretar códigos criptografados, conhecidos como números. Basicamente, isso vai nos permitir ler o programa do tempo, que roda na quarta com a quinta dimensão. Então, essa seria a linguagem, não é? Sofisticada. Claro, crianças, vamos aprender as horas. Então, o elemento tempo, quando os cientistas, a comunidade científica, ela tenta racionalizar ou inteligir o tempo, isso exige da pessoa um exercício da inteligência que é uma inteligência muito sutil, uma inteligência muito abstrata. Por exemplo, a inteligência do Einstein era muito abstrata, muito sutil, não é? E ele consumia muito açúcar, né, para fazer as operações todas, que é a energia que o cérebro se utiliza para fazer as operações. E esse tipo de inteligência, quando você pressiona a inteligência a um ponto em que ela tem que racionalizar o elemento tempo na sua estrutura básica,
o conhecimento da matemática se esbarra com a metafísica, não é? Porque começa a lidar com uma realidade que é semelhante a uma ficção. Por exemplo, nas equações da relatividade geral, está prevista a possibilidade de viagem no tempo, por exemplo, não é? A luz, a velocidade da luz, já se sabe que a pessoa viaja para o futuro. Matematicamente isso é possível. Então isso começa a ficar uma ficção, é algo bastante abstrato, porque você tem que racionalizar como é que as coisas, o passado, o presente e o futuro, coexistem simultaneamente. Isso já se torna uma operação que exige da pessoa uma... Por quê? Ela vai ter que inteligir como é que esse programa, o universo, foi criado de tal maneira que o passado, o presente e o futuro se amalgamam na mesma operação, no mesmo princípio, e a funcionalidade disso daí, que é uma situação inteligente, não é? A funcionalidade do universo é uma experiência inteligente, e, portanto, inteligência significa praticamente você está falando de uma consciência, não é? E inteligir o universo do ponto de vista de um princípio consciente, ou seja, gerado a partir de uma inteligência consciente, então você tem que já incluir na operação da investigação da Prakriti, que envolve o tempo, você tem que incluir, vamos ter que incluir o Ishvara, que é a possibilidade de um controlador supremo, uma inteligência suprema, criando esse programa, uma vez que nós, ao racionalizarmos a Prakriti, chegamos à conclusão de que ela é basicamente uma simulação de realidade e não uma realidade propriamente dita, né? Então, assim, através da investigação da Prakriti, nós, que no sânscrito ou nos Vedas é chamado de Sankhya Yoga, né? Então, através da Sankhya Yoga, nós nos esbarramos na metafísica, porque a Prakriti, pegar os pedacinhos da matéria, juntar molécula com célula, com átomo, e aí juntando as pecinhas, nós vamos chegar em algum momento, nós vamos nos esbarrar em algum momento na matemática de fundo, que é o que gera tudo, é o que se chama de emergência, né? E ao se chegar nesse ponto, necessariamente se deve racionalizar um criador para o aplicativo que nós conhecemos como matemática. Nós fazemos o download do aplicativo, que é a matemática, e passamos a utilizar a matemática como ferramenta de interação com as realidades mais profundas. Só que a matemática é um aplicativo em si, não é uma entidade objetiva. É um princípio abstrato, que nós aprendemos a lidar com ela. É um aplicativo, né? Agora, quem criou esse aplicativo? Porque já estava aí no universo disponível. O ser humano não criou a matemática já existia antes dele, ele apenas aprendeu a lidar com o aplicativo, né? Então, assim, se depara com a metafísica. Então, a investigação científica, na sua profundidade, se esbarra com a metafísica e elas se fundem novamente. Por isso que existe existe aí uma queda de braços, né, uma luta de, né, uma luta de cordas, né, que fica puxando para lá e para cá entre a comunidade científica tradicional, a empirista, materialista e os esotéricos, porque as duas coisas parecem ter se fundido na física quântica, né? Então, os físicos e matemáticos defendem que a física quântica não tem a ver com espiritualidade, porém eles não conseguem explicar, não os fatores como, por exemplo, a interação, a interferência da consciência, do observador, alterando a realidade. E, ao mesmo tempo, a física pragmática não consegue explicar como é que, de um princípio que é abstrato, que é uma virtualidade, ou seja, a matemática,
as coisas se apresentam como sendo teoricamente reais, né? E nesse ponto é que os espiritualistas esotéricos se apropriam dos princípios da física quântica para declarar que, então, de fato, a espiritualidade é assim, a base fundamental de tudo. E aí existe esse conflito entre, no momento, não existe uma fronteira muito clara atualmente entre ciência e espiritualidade. Antigamente tinha. Você olhava para um cientista no laboratório e você via que ele era separado do yogi ou do padre da igreja, alguma coisa assim, né? Hoje, você olha para um pesquisador no laboratório, você já assim, não consegue definir realmente essa distância entre a espiritualidade ou conceitos metafísicos. Vamos colocar conceitos metafísicos, que é melhor do que espiritualidade, porque quando se fala de espiritualidade, se já imagina um terreiro de Umbanda, se imagina uma igreja evangélica cheia de pessoas glorificando o espírito, alguma coisa assim, que são os arquétipos naturais que nós pensamos quando falamos da espiritualidade. Então, vamos pensar em termos metafísicos, que fica mais fácil de racionalizar, né? Ou pelo menos a gente limpa um pouco aí os estigmas em torno da questão. A metafísica, que é a investigação do Ishvara, que significa Deus, que é a investigação do karma, que é um outro programa ainda mais leve que o tempo, né? O tempo é como se fosse uma rede, e o karma é como se fossem peixinhos ou algas marinhas presas na rede, né? O tempo é como se fossem as linhas de um caderno, e o karma é o texto escrito nessas linhas, que é uma coisa mais leve do que o elemento, né, tempo. Então, para ler programas muito leves, que são muito profundos, nós não conseguimos, o nosso cérebro não consegue ver, ele só consegue entender através da matemática, ou que seria que ele consegue visualizar através da matemática. Então utilizamos matemática e se consegue ver uma coisa muito profunda. Agora, tem certas coisas que não é possível nem com a matemática, é transcendental, não é? E aí se vai entender de outra forma. Tem outros tipos de técnicas para entender coisas transcendentais, que vai além da capacidade funcional da inteligência, né? Então existe esse processo. O karma, por exemplo, nós conseguimos ler ou conseguimos ver o karma através do programa conhecido como Jyotisha, o Jyotish. O Jyotisha é o técnico que domina a tecnologia conhecida como Jyotish, que é justamente o mapa astral, que é o sistema védico de astrologia. Então, com o sistema védico de astrologia, o Jyotisha, ou o astrólogo, consegue ler o karma através de criptogramas que nós chamamos de planetas. Em sânscrito são chamados de grahas, que são códigos ou criptogramas. Então, com esses criptogramas, nós conseguimos ler o programa do karma. Com a matemática, nós conseguimos ler o programa do tempo. Agora, quando nós queremos racionalizar algo que vai além desses princípios, ou, por exemplo, o Ishvara, que é a suprema personalidade controladora, o criador desses programas todos, aí nós precisamos de um outro tipo de tecnologia. Não funciona da mesma forma. Quer ver só? Vou dar só um exemplo para entender. Se nós queremos, por exemplo, estudar, vamos colocar que isso seja uma flor. Se nós queremos estudar uma flor, nós controlamos a flor, né? Nós dominamos a flor. Então o que nós podemos fazer? Levar a um laboratório, dissecar a flor, compartimentalizar, registrar, né, em pedaços separados. Então nós vamos controlar o objeto que nós estamos estudando. E aí sim é possível fazê-lo. Então nós usamos essa técnica. Nós controlamos o objeto que nós estamos estudando, compartimentalizamos, dissecamos esse objeto e estudamos ele. Agora, quando nós vamos estudar uma coisa que está além da nossa capacidade de controle,
daí nós já não podemos usar a mesma técnica, porque nós não podemos controlar aquela coisa. Né? Por exemplo, um rio. Eu não posso trazer o rio para dentro do meu laboratório. Então eu tenho que ir até o rio e analisar o rio na sua situação original. Né? Agora, uma coisa maior do que o rio ainda, que eu nem sequer posso ir até, por exemplo, vamos ver o Sol. É dito que é mais fácil sair do sistema solar do que ir até o Sol. E realmente é, tecnicamente falando, né? O Sol pulveriza tudo, então ir até lá é complicado. Mas, como o Sol é uma coisa que não dá para ir até ele, então não tem como estudar, então, seria o caso, né? Porque se uma flor eu levo para o meu laboratório, um rio, por exemplo, o rio Amazonas, eu vou até lá o rio e analiso lá. Mas o Sol, não tem como eu ir até o Sol, não tem como eu trazer o Sol para o meu laboratório, até porque se eu trouxesse o Sol para o meu laboratório, o vizinho ia reclamar, então não dá para fazer isso. Né? Pula essa parte aí, vai, vamos dar sequência. Não, foi muito criativa essa piada aí, mas pelo menos distrair um pouco. Entende? Então não dá para fazer o controle das coisas que nós queremos estudar. Então, ao estudar o Sol, o que nós fazemos? Nós pegamos um fragmento do Sol. Para estudar coisas muito grandes, que transcendem a nossa capacidade de análise, nosso controle, nós pegamos pequenas partículas. Então a gente pega um fóton do Sol, que é um fragmento do Sol, analisamos, estudamos o fragmento do Sol, que é um fóton. O Sol, os raios do Sol são compostos por trilhões e trilhões de fótons, não dá tempo de contar, porque né, é muito. Mas a gente pega apenas um e analisamos. Podemos pegar mais, não é, e fazer por estatística. E isso daí os físicos e os químicos conseguem fazer muito bem, com as técnicas que eles têm. E a conclusão final é de que os fótons são compostos por são compostos por ondas, são compostos por partículas, que têm calor, luminosidade, etc. Então, estudando a natureza de um fóton, os Sankhya Yogis, ou os cientistas, eles conseguem, então, entender a natureza do Sol. Ok? Yoga significa união com o Supremo. Sankhya Yoga significa que, através da análise sistemática da Prakriti, que é a natureza, a pessoa alcança o Supremo. Olha só que coisa, não é assim, interessante. Quer dizer, a ciência está destinada a identificar Deus no final. Pode ser que demore um pouco, mas a pressão que a matemática está exercendo sobre as conclusões da ciência está produzindo aí um certo conflito, né? E está, assim, partindo do pressuposto de que o universo ele é uma criação inteligente, porque é uma simulação de realidade. Uma simulação só é possível através de uma manipulação inteligente da realidade. Então, através da investigação da natureza material, que é a Prakriti, conhecida como Sankhya Yoga, o yogi, ou o Sankhya Yogi, que é um cientista, um matemático, um estudante da área das exatas, que é um Sankhya Yogi, de acordo com os Vedas, esse Sankhya Yogi, ele vai deparar-se finalmente com a metafísica, e aí ele vai ter que lidar com o fator, que é a metafísica. E a metafísica inclui dentro da equação o princípio que é a admissão de uma consciência inteligente criativa, né? E nesse ponto aí é onde as coisas se encontram, é onde os rios chegam ao oceano e desaguam, né? Então você tem um rio que é verde, um rio que é preto, um rio que é amarelo, mas eles acabam chegando no oceano. São rios diferentes e acabam chegando no oceano, né? Então, ao analisarmos um fragmento do Sol, os Sankhya Yogis, ou os cientistas, chegam à conclusão do que é feito o Sol. E começam a estudar o Sol dessa forma, por fragmentos, né? E esse é um princípio da ciência, que ao analisar o efeito, se compreende a causa.
Agora, uma coisa maior do que o Sol ainda, maior do que o Sol. O que seria algo maior do que o Sol? Existem muitas estrelas maiores do que o Sol, mas a operação é basicamente a mesma. Se você pegar um fragmento daquela estrela, ou seja, um fóton, é isso que os astrônomos fazem, né? Na verdade, eles não estudam diretamente os planetas ou as estrelas, eles estudam a luz que essas galáxias emitem. E baseado no estudo da luz que essas galáxias e, enfim, estrelas emitem, eles fazem a racionalização da composição daquela estrela. É tudo por fótons, né? Então, dá na mesma. Estudar uma galáxia, estudar uma estrela, mais ou menos as técnicas são semelhantes, né? Nos seus detalhes vai haver diferenciação, evidentemente, mas na técnica geral é mais ou menos a mesma coisa. Então, o universo como um todo é uma coisa maior do que o Sol, maior do que uma galáxia. Então, para estudar o universo como um todo, só é necessário um fragmento do universo, porque a técnica é a mesma. Você pega um fragmento e, através da análise de um único fragmento, é possível identificar o todo. Nos Upanishads, que são textos védicos, está dito, tem um verso, uma afirmação, Om Purnan Purnaidan, Purnasya Udhatyate, Purnasya Purnadaya, Purnan Eva Vashishyate, que do todo completo, muitas unidades completas emanam desse todo completo. E essas unidades completas são completas em si mesmas. E muito embora do todo completo, muitas unidades completas se emanam, a unidade, o todo, permanece na sua completude perfeita, ou seja, não se altera, né? E na ciência se diz que se encontra, né, que são o equivalente dos fractais, né? Você encontra no efeito o produto da causa, ou seja, analisando o efeito se pode compreender a causa. Isso é uma lei utilizada pelos pensadores, pelos sábios científicos, né? Os Sankhya Yogis, ou os cientistas. E se isso é um fato, então qualquer fragmento do universo nos permitiria analisar, né, a estrutura do universo, que realmente é o que acaba acontecendo, né? Agora, quando nós queremos analisar, por exemplo, isso ainda dentro do universo, são coisas que nós dominamos, né? Nós pegamos o fragmento de uma galáxia distante, que é a luz que ela emite, e levamos para um laboratório, e com cálculos se faz, né, e com química, se faz a verificação daquele fragmento. Agora, qual seria, por exemplo, a técnica que seria utilizada para analisar algo que estivesse fora do universo, né? Porque até então, tudo que está dentro do universo, de certa forma, pode ser ainda controlado. Mas alguma coisa que está fora do universo, como é que nós analisaríamos isso daí, né? Então vamos partir do princípio de que o que está fora do universo transcende o tempo e o espaço, porque o tempo e o espaço existe dentro do universo. Então é transcendental ao tempo e ao espaço. Então quando nós estamos falando de alguma coisa que transcende o tempo e o espaço, então nós estamos falando de metafísica. E nesse ponto, quando nós falamos de metafísica, nós incluímos na equação a possibilidade da probabilidade da existência de Deus. Não que necessariamente a metafísica implica necessariamente na investigação de Deus, mas que a possibilidade da existência de Deus é um dos itens principais na equação quando nós falamos em termos de metafísica. Se tirar da equação o princípio que é a probabilidade da existência de Deus, então você tem que explicar a existência, a realidade e a transcendência sem esse princípio. Quando se faz esse cálculo sem esse princípio, que é a probabilidade de uma consciência inteligente consciente, então isso chama-se impersonalismo. É o que se chama de mayavadismo ou impersonalismo, né? A dificuldade de racionalizar a transcendência ou a metafísica do ponto de vista impersonalista é que você tem que explicar como é que um princípio inconsciente passa a ser consciente. Como, por exemplo, o caso nosso,
Nosso caso, nós somos seres conscientes, né? E é anticientífico afirmar que o efeito possuiria mais qualidades intrínsecas do que a causa. Por exemplo, imagina que isso daqui seja uma gota de água, né, do mar. E eu encontro nessa gota de água do mar, intrínseco à composição dessa gota, o elemento sódio, que seria no caso o sal. Certo? Se eu afirmar, por exemplo, que nessa gota de água do mar, uma composição intrínseca a ela é a predominância do elemento sal, e ao mesmo tempo eu disser que no mar não possui o sal, isso é irracional, isso é contraintuitivo, isso é irracional, não é só contraintuitivo, é simplesmente irracional, ele é anticientífico. Se eu pegar um único fóton do Sol e, analisando um único fóton do Sol, verificar que ali possui luz, afirmar que o Sol é uma bola escura, não tem luz, é irracional. Se no fóton possui calor, a conclusão óbvia do ponto de vista da ciência é que o Sol possui calor numa quantidade maior. Então, o efeito não pode possuir qualidades intrínsecas em maior quantidade que a sua causa original, né? O que tem no efeito é um fragmento daquilo que tem na causa. Então, se eu quero, por exemplo, analisar o princípio Deus, e aí eu incluo a metafísica, eu parto do princípio de que nós, consciências existentes, somos fragmentos dessa consciência original, né? Vamos colocar aqui, seja a consciência original. Então, eu, você e todas as pessoas que nós racionalizamos ou inteligimos ou interagimos, são fragmentos conscientes, né? Tá certo que tem pessoas que estão em estado de coma, então praticamente estão inconscientes, mas isso aí, gente, isso é metafórico, né? O fato é que toda entidade viva é consciente, tem consciência da própria existência, né? Uma baratinha, quando você descobre que ela está ali debaixo do tapete, ela foge, porque ela está consciente de que ela está em perigo. Entendeu? Então, todos os seres são conscientes. Em termos, toda entidade viva é consciente. Portanto, esse princípio, consciência da própria existência, é intrínseco ao fragmento da existência, porque nós somos um fragmento da existência, tanto faz. Mesmo que nós fôssemos surgidas a partir da natureza material, mesmo que nós fôssemos uma criação da natureza material, ainda assim, nós seríamos uma criação conscientes, porque nós somos conscientes. E seria irracional, ou seria anticientífico, afirmar que nós seríamos conscientes, porém, a origem do qual, a nossa fonte, da qual nós passamos a existir, não haveria consciência. Entendeu? Então, isso é irracional. Somos conscientes da nossa própria existência, é porque esse princípio, essa capacidade de estar consciente da própria existência, ela se encontra necessariamente na fonte de onde nós surgimos. E tanto faz se você colocar que nós surgimos a partir de Deus, ou se você colocar que nós surgimos a partir do nada, ou se você colocar que nós surgimos a partir da interação da natureza material, dos elementos químicos, tanto faz. O princípio original que você aplicar como fonte vai ter que ter esse princípio consciente na sua origem. Do contrário, como é que os fragmentos teriam essa consistência de qualidade intrínseca e a fonte original de onde esse fragmento teria surgido não teria esse estado, essa qualidade, que é uma qualidade que transforma as coisas num estado superior? Ter consciência faz com que isso transforme o ser consciente num princípio superior. Por exemplo, nós temos uma consciência superior aos animais.
E isso faz com que o ser humano predomine sobre as outras espécies, do ponto de vista da sua capacidade de manipulação inteligente do que está acontecendo ao redor. Então, ter consciência é simplesmente um estado superior de existência, necessariamente. Eu sinto muito, alguém pode divergir, mas é uma questão caprichosa essa divergência, porque eu não estou dando uma opinião pessoal minha. Eu estou simplesmente emitindo um juízo que é um patrimônio público universal. É uma questão de percepção, não é questão de opção religiosa, é muito simples. Não tem dificuldade de entender isso. Uma pessoa honesta e simplesmente de boa vontade pode compreender isso claramente. Não tem dificuldade nenhuma de entender isso. Entende? Então, se nós somos fragmentos de existência, e enquanto fragmentos de existências nós somos conscientes da nossa própria existência, então necessariamente a fonte da qual nós surgimos possui essa qualidade de estar consciente da própria existência. Isso é evidência. Então a gente não precisa ir até Deus para compreender a sua constituição. Basta nós analisarmos os fragmentos dessa origem. E as almas, ou as jivas, são os fragmentos. Assim como um fóton é um fragmento do Sol, as entidades viventes, a consciência, é um fragmento da origem da qual elas surgiram, ou da qual nós surgimos. E ao analisarmos a nossa própria existência do ponto de vista empírico, nós chegamos à conclusão de que nós somos consciências. Já há muito tempo já foi verificado isso daí, dentro do sistema de filosofia ocidental, né? O Descartes, ele mencionou isso daí, penso, logo existo, né? Apesar de que a colocação não é bem essa, mas a ideia é essa mesma. Então a verificação do sentido do estado de existência é algo empiricamente comprovável, inclusive. Não é? E se nós somos consciências, e por que a fonte da qual nós surgimos não seria consciente? Ou seja, nós seríamos superior à própria fonte da existência. É como, por exemplo, um fóton, um único fóton, declarar da seguinte maneira: eu, fóton, possuo calor. O pobrezinho do Sol, não. Né? Ou uma gota d'água subir numa pedra à beira na beira da praia e subir lá na pontinha da pedra e declarar: eu, gota de água do mar, faço a seguinte declaração peremptoriamente: eu possuo sal, mas o pobrezinho do oceano, sinto muito, não tem. Não faz sentido. Então, a arrogância, a ignorância, a pretensão dos pensadores de afirmar que nós possuímos consciência da nossa própria existência, mas a fonte da qual nós surgimos não tem consciência, é algo assim hilário. Seria o quê? Para não dizer ridículo. Eu sinto muito, tá? Isso vai contra tudo o que nós observamos em termos empíricos. Isso vai contra a nossa capacidade de coerência. Isso vai de encontro à utilização do melhor dos recursos que nós temos para investigar Deus, que é a nossa própria inteligência. Tá? O melhor recurso que nós temos para investigar Deus não são as nossas emoções, os nossos estados místicos de realização, porque isso, esquizofrênicos veem imagens, ouvem vozes, existem os fantasmas por aí que criam, né? Os hipnólogos podem fazer você ter uma sensação que é uma simulação de realidade. Ele pode dar uma corda e fazer você sentir que você está segurando uma cobra, você vai sentir medo. Um hipnólogo é capaz de fazer isso, manipular as emoções. Então as emoções não são um recurso seguro para definir a nossa capacidade de entender o princípio original. A nossa inteligência, guiada pela nossa racionalidade, a nossa capacidade de raciocinar, de ter razão, de coerência, é a ferramenta mais apropriada para investigar a pessoa de Deus. As nossas emoções nos ajudam
a sentir a sensação prazerosa que essa investigação produz. Ou seja, sentir amor por Deus é uma consequência da verificação da sua existência baseado no princípio da inteligência. Por isso que nós temos os Shastras, as escrituras, os sábios, os pensadores, que nos ajudam a entender coisas que nós não entendemos. Depois que nós entendemos, sim, aí a emoção aparece, a paz no coração, a felicidade de entender uma coisa complexa. Né? A realização chama-se Vijnana. Se fala muito do Jnana, daquele que tem conhecimento, mas se fala pouco do Vijnana, aquele que possui realização, sabedoria do conhecimento, aquele que entendeu o conhecimento. Então, essa ideia de que a consciência original, de que Deus é uma luz amorfa, sem consciência, é contraprodutivo do ponto de vista da ciência, da observação científica. É claro que você pode cultivar essa ideia porque é mais fácil para talvez meditar, porque não pressiona muito a inteligência, você não tem que forçar a inteligência para entender as coisas de maneira muito clara. Então, basta imaginar que se trata de uma luz infinita, pronto, está resolvido. Facilita porque não exerce uma pressão muito agressiva contra a inteligência e a coerência. Então fica mais fácil. Mas se você incluir o princípio que é a consciência da existência na equação, aí fica bem complicado. Então, pessoal, como eu estava dizendo, a questão é a seguinte, olha. Nós estamos aqui analisando, olha, eu peguei aqui uma pequena parte, né? Na verdade, uma linha, né, do significado. Olha. Ishvara, o Senhor Supremo, Diva, a entidade viva, Prakriti, a natureza, tempo eterno, e o Senhor, as entidades vivas, a natureza material e o tempo são eternos. Tá? Pegamos essa linha aí, e aí começamos a falar sobre os assuntos. Quando você pega e coloca dentro da equação, porque nós estamos racionalizando a existência. Quando nós colocamos dentro da equação a probabilidade de que a fonte original tenha consciência da própria existência e que as coisas são consequência do fato de que existe um princípio criativo, consciente e inteligente, que está fazendo conscientemente as coisas, fica bem complicado finalizar a equação ou juntar as outras peças, porque você tem que explicar aí o porquê que Deus cria o mundo material, o porquê que então as entidades vivas entram na natureza material, e ao analisar a natureza material, o mundo, ele é cheio de falhas, sofrimentos, etc., e explicar a complexidade contraditória do mundo em relação a um princípio original inteligente, consciente e amoroso é uma operação difícil de ser feita. Então, qual é a melhor alternativa? Cortar a consciência da operação, não é? Na matemática, por exemplo, quando você tem uma operação muito complexa, então, o que se costuma fazer? Pega pequenos resíduos e joga fora, para fazer a operação, a conclusão ficar elegante, né? Ou se negligencia certos princípios dentro da operação, porque eles não cabem dentro da equação. Então, você pega aquele restinho e joga fora, né? No caso da equação geral da existência, o que nós fazemos? Nós tendemos a pegar o princípio que é a consciência original, o estado de consciência original, e eliminar essa consciência. As religiões monoteístas, as religiões personalistas, que partem do princípio de que há um Deus, a forma como elas explicam esse princípio é praticamente uma espécie de mitologia, não é? E as pessoas que racionalizam a existência
tendem naturalmente a rejeitar essa mitologia ou as mitologias que apresentam Deus como uma pessoa, porque a afirmação de que Deus é uma pessoa requer uma conclusão filosófica que sustente essa afirmação. A forma como as religiões apresentam as explicações que justificariam essa pessoa originalmente, analisada do ponto de vista científico ou do ponto de vista racional, faz com que essas conclusões religiosas fiquem parecendo mitológicas e, portanto, elas são rejeitadas pelas pessoas que costumam ser observadoras em termos de usar também, né, as suas conclusões, enfim, e dá o efeito de que pensadores muito inquisitivos, digamos assim, tendem ao impersonalismo, porque as observações, não é, indicam que a forma como se explica essa pessoa Deus é uma forma que ela utiliza do recurso da mitologia e que, portanto, fica vulnerável quando se é analisado do ponto de vista meramente racional. Por isso que pensadores, não é, costumam fazer piadas, yogis impersonalistas costumam fazer piadas, que é uma espécie de bullying, não é, com os religiosos, né? Eu recentemente vi uma entrevista de uma pessoa que eu respeito muito do ponto de vista da inteligência, da sabedoria, que é o Sadhguru, fazendo uma piada, não é, com Vishnu, porque tem muitas formas e muitos braços e tal. Então é uma técnica que os impersonalistas utilizam, que é uma espécie de bullying teológico, para desmerecer o conceito de Deus enquanto pessoa, porque é fácil ridicularizar o conceito quando ele é apresentado do ponto de vista da mitologia. E aí fica, não é fácil você fazer uma crítica dessa forma. Só que é um pouco irracional, ao mesmo tempo, você pegar o princípio que é a consciência, que é um princípio observável naturalmente, e eliminar esse princípio, que é um princípio seríssimo, da equação final. Isso é bem estranho, não é? É uma solução, tipo a solução do Hitler, a solução final, né? Elimina todo mundo, que aí depois a gente vai ter paz. Então aí essa solução final, que é eliminar da equação final a probabilidade de que haja uma consciência na origem, é uma operação preguiçosa do ponto de vista metafísico, eu sinto muito falar. Me parece ser filosoficamente preguiçoso, porque você você corta um efeito importantíssimo da equação, que é a consciência, você elimina a consciência, como se isso resolvesse, como se essa operação artificial resolvesse na equação final. Como que você vai eliminar a consciência, se a consciência é algo que está perceptível? Eliminar a consciência é o equivalente de uma espécie de suicídio filosófico, porque você vai eliminar um princípio que torna o ser superior. E isso vai dar em quê, exatamente? Então, afirmar que o estado original de existência é inconsciente, não tem consciência, é no mínimo irracional, ilógico e certamente produz uma equação deselegante no final. Então, nesse sentido, o impersonalismo, como conclusão, me parece ser deselegante do ponto de vista teológico e filosófico, porque é uma espécie de cirurgia brutal, em que você simplesmente corta, decepa um membro importante do corpo para, sei lá, quem sabe aí, fazer uma cirurgia plástica num corpo, eliminando da pessoa o nariz, né, para dar uma metáfora aí um pouco grosseira, né? Fica feio a equação final. Então, a tentativa artificial de eliminar a consciência da sua origem é simplesmente uma tentativa teológica grosseira, e a estética final dessa conclusão fica um pouco deselegante do ponto de vista de quem está acostumado a pensar em termos de racionalizar a existência. De certa forma, para o público em geral, parece ser até assim, digamos,
elegante, né? Um sábio falando que não há consciência, tudo é luz, vamos nos fundir numa luz. Para o público leigo, despreparado, isso soa como sendo muito elevado. Mas, diante daquilo que nós temos de evidência, baseado nas investigações védicas, nas suas, vamos dizer, na sua instância mais complexa, que é o Vaishnavismo, que inclui o princípio pessoa consciente dentro da equação, essa solução final ela não passa no critério de avaliação porque ela fica deselegante do ponto de vista filosófico e do ponto de vista teológico. Tá? Então, pessoal, para finalizar aqui essa verificação que nós estamos fazendo, você vê que na medida em que nós estamos fazendo uma dissecação da natureza material, nós estamos praticando o Sankhya Yoga. Então, o matemático, o químico no laboratório, o físico no seu laboratório lá, fazendo cálculos, o Newton, né, no seu apartamento, queimando papel dias e noite, o professor Einstein, assim, com as suas equações matemáticas, o biólogo lá com o seu microscópio. Esse grupo de pensadores, de sábios, eles são considerados Sankhya Yogis. Eles são yogis. Você quer mais que o Newton, um yogi? Ele era celibatário, ele era, tipo, eu acho que ele era assim, claro, né, passava horas, dias e noites focado num único assunto, né, ele meditava sobre um único tema durante dias. O professor Einstein passava horas e horas e horas tentando equacionar uma equação. Isso é yoga, isso é hiperfoco, isso é meditação constante. E verificando as particularidades da matéria. Então isso é Sankhya Yoga. Não é? Procura aí um químico concentrado no trabalho dele. É praticamente um yogi ali, em detalhezinhos. Não é? Então, isso é yoga, investigação analítica da matéria, ok? Estudo da Prakriti. Só que o estudo da Prakriti não é o único tema de conhecimento humano. Nós temos a Prakriti, depois nós temos o elemento tempo, que só dá para estudar com matemática. Nós temos o karma, que aí envolve metafísica e matemática combinados. Nós temos o Ishvara, que transcende a matemática e vai ser necessário usar aí metáforas e analogias. Por isso que, em muitos casos, as mitologias são muito funcionais para exemplificar a ideia de Deus do ponto de vista de uma pessoa. Evidentemente que a explicação védica Vaishnava do porquê essa pessoa suprema, essa inteligência suprema, cria os universos ou os multiversos é bem diferente da qual as pessoas estão acostumadas a partir dos livros, que são as revelações vindas dos povos dos desertos, que praticamente é uma construção panteísta, não é? Se você faz uma análise investigativa da origem das religiões abraâmicas, dos povos dos desertos, é praticamente um panteísmo que acabou se solidificando como um monoteísmo e são considerações mitológicas tribais que acabaram gerando uma religião no final. E essa conclusão, ela não é uma conclusão que agrada assim, as pessoas que querem entender Deus a partir do princípio da inteligência, que elas querem ter a sensação de fé e de amor a Deus, mas elas não querem renunciar à inteligência para isso. Elas querem incluir a inteligência, a observação, a coerência, a lógica, perguntas fundamentais. Elas querem utilizar toda essa operação para realizar a pessoa de Deus. E as religiões abraâmicas, ou as religiões fundamentadas nos livros que vêm dos povos dos desertos, não têm uma teologia complexa para explicar de forma racional certas questões existenciais que nós colocamos diante da probabilidade da existência de Deus. Então, a teologia se torna insuficiente, num certo sentido, para explicar racionalmente a existência de Deus. Então, é necessário utilizar o quê? O princípio mais abundante, que é o princípio da fé. Então,
a fé de que existe Deus, né, e tal. Então, as religiões abraâmicas, elas têm a funcionalidade de dar uma interpretação de Deus a partir da intuição natural que a alma tem. Só que nos momentos, e isso é válido, não estou dizendo que não seja funcional, é válido. Só que as questões que o mundo, que as observações da ciência e da matemática nos colocam atualmente, elas simplesmente não são compatíveis, ou elas são incompatíveis com as observações de afirmações que nós observamos dentro desses textos originalmente vindos dos desertos, né? Até o século XVIII, por exemplo, as explicações desses livros eram ok. Até o próprio Newton tentava entender, né? Só que com o advento da física quântica, da matemática contemporânea de emergência e das observações de distâncias interestelares, ou seja, de dimensões universais, as afirmações desses livros, elas não são mais suficientes para representar adequadamente a ideia de Deus do ponto de vista de uma pessoa. Por isso é que o mundo tende a ficar mais impersonalista. É por isso que, por exemplo, as religiões como o budismo, por exemplo, é uma das religiões que mais cresce no mundo. Porque a física quântica é favorável à conclusão budista de que o nada é a fonte da existência, ou seja, o impersonalismo no caso, né? Basicamente falando. Se diz que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Mas não é por adesão consciente das pessoas, é porque os muçulmanos procriam muito. E eles têm uma regra de procriar muito. Então eles crescem mais, naturalmente, por uma questão biológica, não é por uma questão de aceitação da teoria, da teologia, de que ela é aceitável e ela tem uma conclusão final assimilável por uma pessoa cuja inteligência é um pouco mais agressiva e exigente. Então, esses textos eles estão despreparados para a situação atual, e diante dos desafios que a física, a ciência e a matemática estão propondo ao teólogo, ao buscador, né? O tema principal, que é o grande checkmate que a teologia, que o ateísmo, vamos dizer assim, que a teologia evasiva aplica sobre os teólogos, é a questão: se Deus é bom, por que o mal existe? Né? Então, esse teorema, que é conhecido como teorema de Epicuro, ele dá um checkmate praticamente nas teologias monoteístas, personalistas, que explicam Deus. Porque se parte do princípio que o universo é real e que nós estamos aqui dentro. Então a equação não fecha. Mas a conclusão védica Vaishnava, ou a conclusão védica de nós estamos diante de uma realidade, de um mundo que na verdade ele é uma simulação de realidade, é completamente compatível com a conclusão védica e as investigações da emergência da matemática contemporânea, que estão em sintonia. Então o conceito de Maya, aplicado dentro dos Vedas, para as verificações da Sankhya Yoga, a partir da disciplina da matemática, chegam à mesma conclusão metafísica, de que a realidade é uma simulação, ou seja, Maya, uma ilusão. Agora, quem está criando essa ilusão e o porquê? Aí a teologia que não estiver compatível com uma explicação consciente e racional para dar uma explicação do porquê que o mundo é uma simulação, não vai passar na próxima fase. E o que eu estou tentando dizer aqui é que a solução impersonalista ou a solução nihilista de cortar da equação a consciência é uma solução deselegante filosoficamente falando, porque você tem que ir de encontro você tem que ir no contrassenso científico para fazer essa afirmação. Ela é inconsistente do ponto de vista filosófico, porque você tem que tirar da equação um princípio observável que torna o princípio superior, ou seja, nós seríamos superiores à fonte original de onde nós surgimos, porque nós possuímos consciência, e a fonte original não possuiria essa consciência, portanto nós somos seres superiores.
E isso é incongruente filosoficamente falando. Como eu disse, para finalizar o raciocínio, é como o fóton afirmar que ele tem mais calor, que ele tem calor e o Sol não tem. Nós afirmarmos que nós temos consciência, porém, quando nós evoluirmos, essa consciência vai desaparecer e nós vamos voltar a ser inconscientes, é simplesmente deselegante e irracional e, na verdade, é, de certa forma, uma certa pretensão de conhecimento. Eu sinto muito falar, mas se trata de uma pretensão realmente, porque você está partindo de um princípio completamente anticientífico para afirmar uma coisa científica, e isso fica demais, fica muito esotérico, isso envolve o campo da fé irracional e acaba se tornando insatisfatório na hora de fechar a equação do ponto de vista de colocar todas as peças na sua posição, na sua função, assim, na sua posição funcional, né? Vamos colocar assim, tá bom? Então, queridos buscadores, Vaishnavas, nós estamos diante de uma solução. Quando nós colocamos a pessoa Krishna como sendo a pessoa que pode ocupar, não é, a posição adequada para representar essa pessoa, essa consciência original, essa pessoa original, e as explicações, né, partindo do teorema dos sonhos, em se tratando do motivo pelo qual o universo é criado e as almas estão interagindo com esse universo, essa equação, ela reflete uma pessoa inteligente, elegante, compassiva e amorosa. E essa pessoa é Krishna. Aí já é outro caso. Daí já estamos advogando já a causa diretamente enquanto Krishna. Mas nós podemos advogar a causa de Deus do ponto de vista simplesmente do deísmo também, sem necessariamente incluir Krishna na operação final. Quando nós incluímos Krishna na operação final, aí evidentemente que não é para todo mundo. Essa realização de Krishna como sendo a pessoa original não é para todos. A grande população, o grande público consegue entender que sim, existe a possibilidade de que a consciência original seja uma pessoa consciente. Isso é mais filosoficamente fácil de ser assimilado. Assimilar que Krishna é essa pessoa já é outros 500, é outra coisa, é diferente. Daí você vai precisar do driver funcional que permitiria que você conseguisse entender desse esse salto, ou seja, passasse dessa fase para a próxima. Se tornasse um Vaishnava, para se tornar um Vaishnava, é necessário desse driver, que não está disponível automaticamente no processador. Porque só com a inteligência nós conseguimos racionalizar a questão Deus. Mas para perceber essa pessoa original, Krishna, daí não é a inteligência só, já não é mais funcional. É preciso desse driver funcional. E esse driver funcional chama-se Bhakti. Bhakti significa experiência de amor. Bhakti, serviço devocional. Bhakti Yoga. Tudo tem que ser canalizado para Krishna do ponto de vista do amor. A inteligência, as ações, o serviço, o coração. Tudo tem que ser canalizado, assim como todos os rios vão ao oceano. O serviço deve ser praticado com amor e devoção à pessoa Krishna. É uma aposta que você faz. Nesse ponto é uma aposta, mas é uma aposta consciente, é uma aposta racional. Nesse ponto realmente você tem que se render a Krishna. Tem que haver uma atitude de rendição, de entrega, a princípio. Depois você vê qual é o resultado que isso vai dar. Mas é um risco calculado, porque se não der certo, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Pelo menos você entendeu que existe uma possibilidade, foi divertido a tentativa, ok, mas não teve prejuízos sérios. Agora, se der certo, aí as coisas podem ser bem diferentes, ok? Muito bem, a intenção realmente é convidar alguns buscadores ousados que queiram dar esse salto, dar esse mergulho na consciência de Krishna. De um modo geral, nós vamos defender a teologia deísta, personalista, mas o mergulho, a rendição total mesmo a Krishna, aí já não é para todo mundo, evidentemente, são alguns apenas que vão conseguir fazer essa imersão aí final.
No próprio Bhagavad Gita, Krishna diz, na parte final do Bhagavad Gita, ele diz o seguinte: Sarva dharma parityajad manikam sharanam braja. Ele diz assim: Ó Arjuna, todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a realização são importantes para entender a questão Deus. Porém, abandona todas as religiões, abandona tudo e renda-se a mim, dedique-se a mim, desenvolva amor por mim, seja meu amigo. É isso que importa. O conhecimento é só para você decidir ser meu amigo. Só isso. Render-se a mim. Entrar no meu coração. Isso é o que nós temos que fazer, porque essa sim é a solução final. A rendição completa ao Senhor Supremo, a rendição total a Krishna. Ok? Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Senhoras e senhores, a sorte está lançada. Hare Krishna.